dizer que eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. A presença dele é real aqui, irmãos. Eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei o que foi que lhe levou a chegar a este programa. Eu não sei se você recebeu o link de algum amigo. Eu não sei se você estava rolando a tela do seu celular e o aplicativo lhe apresentou este programa. Mas eu tenho certeza que existe um propósito de Deus nesta manhã para que você esteja nos escutando, para que você esteja ouvindo a poderosa palavra do Senhor, porque por certo Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a você ao texto sagrado que se encontra em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, esta passagem, ela fala muito comigo. E enquanto o operador Kennedy louvava, eu conversava aqui com o Marinho e dizia da importância desse trabalho e que, como ele bem disse, nós hoje estamos abençoados. Eu quero refletir com você apenas alguns minutos, porque depois tem o meu amigo cooperador Elias, que estará também ministrando a poderosa palavra do Senhor. E eu quero falar com você sobre o vento contrário. Sabe, eu acho incrível como as coisas que Deus nos ensina, que Jesus põe em prática, para que eu e você possamos aprender com Ele e dele. E como essas verdades práticas aplicadas por Jesus, elas são de fundamental importância para mim e para você, porque elas refletem diretamente o nosso comportamento e o nosso relacionamento com Jesus. O texto que foi lido, ele fala sobre uma ordenança que Jesus dá aos seus discípulos. Ele estava reunido com eles, e ele diz: olha, entra no barco e vai, e eu vou ficar aqui. Mas antes disso, se você tiver depois a curiosidade de olhar no texto, no capítulo 14, você vai ver que eventos acontecem antes e depois. Aqueles homens que entraram no barco, aqueles homens que no meio do mar foram açoitados pelas ondas, castigados pelos ventos, eles estavam antes com Jesus. Eles ouviram de Jesus, eles ouviram Jesus pregar, eles ouviram Jesus ensinar, eles estavam desfrutando da presença do Mestre. E quando eles pensavam que já era hora de despedir a multidão, quando eles pensavam dizendo: olha, mestre, essas pessoas que estão aqui ouvindo o Senhor, essas pessoas que vieram lhe procurar, essas pessoas que estão aqui para aprender com o Senhor, para aprender do Senhor, já ouviram demais e a hora já está avançada. E a gente não tem condições
de alimentar essa multidão, a gente não tem condições de dar de comer e a hora já está avançada e o local em que nós estamos não tem condições para que a gente possa arrumar comida para dar a esse povo todo. Aí Jesus diz assim: mas o que é que você tem nas mãos? E eles dizem a Jesus: olha, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. E eu fico imaginando a conversa de Jesus com seus discípulos diante daquela multidão, e eu me permita conjecturar, e eu acredito que Jesus disse: o que você tem nas mãos é suficiente para que eu possa fazer o impossível acontecer. Sabe, irmãos, às vezes eu e você, nós achamos que somos pouco. Nós pensamos que aquilo que nós temos é pouco. Nós sabemos e temos a certeza que somos limitados. Mas deixa eu te dizer esta manhã, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração nesta manhã, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: aquilo que você tem eu multiplico, aquilo que você tem eu faço crescer, aquilo que você acha que é inútil eu tomo nas minhas mãos e torno útil para mim. Entenda, meu amigo, minha amiga que me ouve esta manhã, você nas mãos de Jesus é um instrumento poderoso. Não deixe as palavras contrárias, não deixe as ciladas de Satanás incutir na sua mente de que você não tem utilidade, de que você não tem futuro, de que você não tem perspectiva, porque Jesus tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão inteira. Louvado seja Deus. E eu gosto, irmãos, de imaginar, eu gosto de pensar no contexto, na situação em que essa história ela está inserida, em que ela acontece. Eu fico imaginando se eu presenciasse Jesus diante de mim, pegando 5 pães e 2 peixes, dando graça, partindo e dizendo: olha, vai distribuindo, vai repassando. Sabe, ele vai dizendo: quem anda comigo não passa necessidade, quem anda comigo não tem falta de nada, quem anda comigo tem sempre providência ao alcance. Louvado seja Deus. E eu fico imaginando que isso, pelo menos para mim, e eu quero acreditar que para você também, isso é reconfortante. Saber que existe alguém que está sempre conosco, que está sempre disponível, que vai fazer o impossível para cuidar de mim e de você. Louvado seja Deus. E assim como acontece na minha e na sua vida, eu sei que existem dias que nós nos levantamos da cama e a gente diz: hoje vai acontecer. Existem dias que nós colocamos o pé direito no chão e a gente diz: olha, hoje o dia vai ser de bênção. Existem dias que a gente acorda e diz: eu sei que vai dar tudo certo. Mas eu sei também, irmãos, que existe aquele dia que a noite é tão longa que a gente pensa que o dia não vai chegar. Eu sei que existe aquela noite de sono em que não teve sono. Eu sei que existe aquela noite que você espera para o dia amanhecer, e mesmo quando ele amanhece, louvado seja Deus, quando você vê o sol raiar, e mesmo assim você imagina, pensa, indaga e diz: qual é a minha perspectiva de hoje? E o mais incrível de tudo isso é que tanto nas duas situações, Jesus está conosco. Mas às vezes a minha e a sua natureza humana, ela nos faz esmorecer. A gente lembra que tem Jesus
Mas às vezes, em meio a uma situação de dificuldade, a gente esquece os milagres, os prodígios e as maravilhas que Ele fez. E a gente se deixa desesperar. Mas eu quero lhe dizer esta manhã: o Senhor está no controle da tua vida. O Senhor, Ele sabe o porquê Ele ordenou você ir para outra margem. Ele sabe os caminhos, os obstáculos, os percalços que vai surgir diante de você. Louvado seja Deus. Mas eu quero nesta manhã dizer a você que assim como outras 4 vidas já foram alcançadas e entenderam a mensagem, a proposta do Evangelho, eu acredito que o Senhor também está trabalhando na sua vida hoje. Quando Jesus ordena aos seus discípulos, dizendo: olha, vai que eu vou ficar. Eu fico imaginando que pode ter surgido na vida dos discípulos naquele momento um sentimento de: eu vou porque Ele mandou. Eu vou porque eu vi o que o meu Deus, o que Jesus pode fazer. E se Ele mandou, eu sei que Ele se responsabiliza. Do mesmo jeito que Ele multiplicou pães e peixes aqui, Ele vai me suster, Ele vai me conduzir, Ele vai me levar até outra margem em segurança. E quando aqueles homens entram no mar, entram no barco, se lançam ao mar, louvado seja Deus. Às vezes, a gente imagina algumas coisas, a gente planeja algumas coisas. E eu acho muito difícil, Pastor Marinho, alguém planejar alguma coisa com os obstáculos no meio. Porque quando a gente planeja, a gente já planeja porque quer que dê certo. É muito difícil, e eu ouvi certa vez alguém dizer, e eu acredito que é verdade: ninguém aqui, pelo menos que eu conheça, ninguém foi treinado para perder. Eu estou vivendo experiências maravilhosas com meu filho. Ele tem apenas 8 meses. E a gente ensina ele a andar, a gente ensina ele a olhar, a gente ensina ele a pedir, a gente vai ensinando. A gente levanta ele quando ele cai. A gente segura para que ele não caia, não é assim? O senhor que já vai no terceiro. Mas a gente nunca diz assim: filho, é assim que dá errado. Não é verdade? A gente nunca chega para alguém e dizer: olha, é desse jeito que dá errado. E você precisa suportar. Porque a gente quer sempre o melhor para nós e para aqueles que estão próximos de nós. Então eu fico imaginando que quando aqueles discípulos recebem a ordem de Jesus dizendo: ó, vá para o outro lado, ele diz: é um mar de águas tranquilas, porque foi Jesus que mandou. A gente vai sair daqui, vai para o outro lado, o vento vai ser a favor, o mar vai estar tranquilo e a gente vai chegar em segurança. Por quê? Porque nós estamos sempre dispostos que as coisas deem certo e que elas sejam fáceis. Mas Jesus, Ele nos adverte, Ele vai dizer: neste mundo tereis aflições. Mas Ele nos reconforta e diz:
tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que está com Cristo, ele não está ileso de passar por problemas, por dificuldades, tristezas, dores, perdas, mas tenha certeza que todas essas dificuldades elas serão vencidas na pessoa de Cristo Jesus. No meio do mar, no meio do caminho, no meio da trajetória, o texto sagrado vai dizer que o barco ele começa a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E eu lhe pergunto, nesta manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que me ouve, quantas vezes o vento contrário já bateu no seu barco? Quantas vezes as ondas açoitaram o barco da sua vida e fizeram balançar para um lado e para o outro? Mas se você relembrar desses ventos, desse mar bravio na sua vida, e você perceber que você ainda está vivo, que você ainda está de pé, que o barco não afundou, tenha certeza, é providência do Senhor, é cuidado do Senhor, é misericórdia do Senhor na sua vida, cuidando, livrando, guardando, protegendo, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que enquanto o barco estava sendo açoitado pelo vento e pelas ondas, na quarta vigília da noite, Jesus sai de onde está e vai à direção deles. O que eu acho mais incrível é que às vezes, quando eu e você, nós estamos tomados pelo desespero, nós não conseguimos enxergar a providência. Quando eu e você estamos tomados por uma situação adversa, dificilmente nós conseguimos enxergar a solução. Deve ter acontecido com você, final de mês, aquele velho caderninho em cima da sua mesa, você contando os centavos para pagar a conta. Aí vem a conta de água, a conta de luz, o cartão de crédito, a conta da internet, a feira. Aí você começa a ver que a conta vai crescendo e o dinheiro vai diminuindo. Não é assim? Aí você começa a se desesperar e dizer: meu Deus, e agora? E você precisa fechar a conta e diz: meu Deus, eu estou tão doido que eu não consigo. Cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? E você procura a caneta e bate a casa todinha atrás da caneta. E onde é que está a caneta? No seu bolso. Não é assim? Porque às vezes você fica tão desesperado e esquece que o instrumento que você precisa, você já tem. Louvado seja Deus. Esta manhã Deus está dizendo: não se desespere, porque eu estou com você. Não se desespere, porque quando você me tem na sua vida, as coisas vão se resolver. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a providência de Deus alcançando vidas nesta manhã. Eu sinto a providência de Deus tocando lares nesta manhã. Ora mandei cadarabaixo, ora mandei codarabaço, ora mandai a sé. Eu sinto o toque de Deus em famílias que estão desesperadas. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a providência de Deus alcançando aqueles lares que estavam por um fio. Mas esta manhã Deus entra com providência na tua casa. Deus entra com providência no teu casamento. Deus entra com providência no teu trabalho. Deus entra com providência naquilo que você pensou que já ia a pique, que ia afundar, mas Jesus está caminhando sobre o mar. Jesus está caminhando sobre o mar da tua vida. Tranquiliza o teu coração.
Tranquiliza a tua alma. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Aleluia. Porque grandes coisas Ele vai fazer. Oh, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Mas entenda, no meio da aflição, no meio do medo, do temor, do risco iminente da morte, a providência vem caminhando sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que é que aqueles homens pensam que é? Mais um problema. Eles olham a providência vindo. Jesus está andando sobre o mar. Louvado seja Deus. Mas quando eles veem aquela imagem, eu fico imaginando aquela imagem vindo ao longe, e ao invés de eles colocarem a fé em ação, ao invés de eles lembrarem das experiências que viveram com Cristo, aleluia, o medo toma conta da situação. E quantas vezes eu e você não já passamos por isso? Quantas experiências, milagres e providências Deus já mostrou, já deu a você, já esteve com você. E em mais um momento de desespero, ao invés de você colocar a sua fé em ação, você deixa o medo tomar conta. Louvado seja Deus. Aqueles homens veem Jesus caminhando, e ao invés de dizer, a providência chegou, ao invés de dizer, está resolvido, ao invés de dizer, essa tempestade não é nada, porque Ele está vindo até nós, aleluia, eles disseram, é mais um problema, é mais uma dificuldade a ser enfrentada, é um fantasma. Mas Jesus, Ele sabe e conhece o coração daqueles homens que estavam no barco, assim como Ele conhece o teu coração esta manhã. Assim como Ele conhecia os medos e os temores daqueles homens que estavam em alto mar, Ele também conhece os medos e temores e inseguranças do teu coração esta manhã. E Ele dá hoje para você o mesmo alerta que Ele deu para aqueles homens em cima de um barco. E Ele disse, não tenha medo, sou eu. Jesus está dizendo para você esta manhã, não tenha medo, porque sou eu que estou indo em direção a você. E para você entender como Ele é grande, como Ele é poderoso, Ele diz, olhe, sabe este mar que tanto lhe apavora? Sabe este vento que tanto machuca você? Louvado seja Deus. Se preocupa não, porque eu ando por cima dele. Oh, aleluia. Jesus está caminhando por cima do mar. Jesus está caminhando por cima dos teus problemas. Jesus está caminhando por cima daquilo que te faz sofrer. Jesus está caminhando por cima dos teus temores, somente para lhe dar providência. Entenda, você é dele, o barco é dele, o mar é dele, o vento é dele. Então quando ele manda, todo mundo tem que obedecer. Você sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? É que em meio a tantas lições que Jesus nos dá, dentro deste contexto, deste relato, eu acho incrível a ousadia de Pedro. Ele olha para Jesus e dentro da situação adversa, dentro do perigo iminente, ele resolve conversar com Jesus. E às vezes, irmãos, falta isso para mim e para você. Em meio às dificuldades, o que é que eu faço? Converso com Jesus. Em meio às dificuldades, o que é que eu faço? Eu paro e vou conversar com quem pode resolver. Acredito que a maioria dos irmãos não saibam, mas eu sou professor. Quando eu tenho um problema com um aluno, eu vou até certo ponto com ele.
Depois eu não vou mais. Eu chamo quem? O pai. Eu digo, meu filho, eu não vou mais conversar com você, eu vou conversar com seu pai. Aí o pai chega, eu digo, olha, é assim, 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 assim. E na maioria das vezes, o pastor Edmilson, que também já foi professor, sabe como funciona? Resolve. Porque em casa o pai vai ter uma conversa com o filho. Da mesma forma somos nós, irmãos. No meio do problema, o que é que você faz? Chame seu pai, porque ele resolve. No meio do problema, fale com quem resolve. Não adianta murmurar, não adianta se entristecer, não adianta blasfemar, adianta falar com quem resolve. Chame pelo seu pai, que ele resolve. Pedro vai conversar com Jesus, porque ele sabe que é Jesus quem resolve. Ele diz, olha, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter com o Senhor. Aí ele disse, vem. Jesus está chamando você nesta manhã para andar sobre os teus problemas. Jesus está chamando você hoje para enxergar além da tempestade e fazer enxergar que Ele pode fazer você viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse, vem, pode vir. Aí eu fico imaginando, em alto mar, Pedro bota um pé para fora do barco, se apoia na lateral do barco, põe o outro, e ele põe o pé na água, se molha com a água, mas não afunda. E ele diz, ó, vem. Quando Pedro começa a caminhar, a Bíblia diz que o vento sopra. Louvado seja Deus. Quando o vento sopra, mais uma vez, Pedro sente medo e começa a afundar. Entenda, enquanto você estiver proposto a viver o sobrenatural de Deus, os ventos vão soprar, as dificuldades vão surgir, os medos podem até lhe incomodar, mas Jesus está com você no meio do mar, e quando você pensar que vai afundar, Ele vai estender a mão e vai dizer, eu continuo com você. Sabe, irmãos, você sabe o que é que isso me faz conjecturar, me faz pensar, me faz imaginar? O depois. Você sabe que quando a gente vê alguma coisa extraordinária, quando a gente vê alguma coisa incomum, o nosso comum é partilhar. Não é assim? Quando a gente está num culto abençoado, a primeira coisa que a gente faz quando sai do culto, que encontra com alguém, rapaz, o culto foi uma bênção. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, e a gente vê a providência chegando, que talvez a gente desabafou com alguém, a gente diz, rapaz, Deus entrou com providência na minha vida e fez assim, 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 assim. É normal que a gente conte. É normal que a gente reproduza os testemunhos positivos que nós escutamos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Desde o início da minha fé, eu ouvia sempre alguém dizer, Jesus me deu uma casa. Jesus me deu um carro. Aí, finalzinho de 2019, início de 2020, o Odilo é demitido do trabalho. A minha esposa entrou de benefício pelo INSS sem receber nada. Aí, no início de 2020, primeiro culto de 2020, a gente foi buscar a irmã Jaqueline lá em Gustavo Paiva para pregar lá em Vila Rica 2, que era a congregação que nós dirigíamos. Quando a gente desceu do carro, a minha esposa disse, irmã, fica aí um pouquinho no banco de trás, porque a maçaneta do lado de dentro da porta está quebrada. Deixa eu abrir aí. Quando ela disse, deixa eu ir abrir aí, Deus tomou a irmã Jaqueline e disse assim, Deus vai lhe dar um carro. Oh, aleluia. E eu já tinha entrado na congregação, depois a minha esposa contou, disse, olha, Dilinho, Deus usou a irmã e disse assim, assim, assim. Eu disse, só pode ser Deus, porque eu e tu, sem receber nada, só Deus. Mas quando eu escutava, Deus me deu um carro. Eu disse, não, claro, Deus deu. Deus abriu a porta de emprego, o rapaz trabalhou, economizou e comprou.
2 meses depois, Elias, bate uma irmã lá na minha porta. Tão desocupado, eu e a minha esposa em casa. Um afastado de benefício, o outro desempregado, é que a gente não tinha nada para fazer mesmo. Vamos ali em Maceió? Bora! Quando foi passando ali pela Boa Terra, a irmã disse, entra aí. Eu disse, não, ela vai comprar um carro para ela, né? Aí a gente entrou no setor de seminovo, ela olhou para mim e disse, ô irmão, eu não gostei desse não, não tem novo, não. Eu disse, tem, irmã, é lá em cima, mas é mais caro. Tá certo, mas vamos lá para cima. Aí, quando a gente subiu, que a minha esposa viu um Onix branco, ela passou a mão assim, abriu a porta, a irmã chegou do lado dela e disse, tu gostou, irmã? Ela disse, gostei, é lindo. Ela disse, é seu, Jesus mandou dar. Você pode dar um glória, porque do mesmo jeito que dentro da minha aflição, dentro daquela situação que eu achava impossível, Jesus fez o que era impossível. Sabe, eu antes eu ouvia dizer, agora eu vi Jesus fazer na minha vida. Deixa eu te dar um conselho. Melhor do que ouvir que Jesus fez, é Jesus fazer na sua vida. Os discípulos estavam no barco, e depois quando eles chegaram na outra margem, eles podiam dizer, rapaz, eu vi Jesus e Pedro sobre o mar. Eles podiam dizer, rapaz, eu vi a água ficar sólida e Pedro andar por cima das águas. Mas você sabe o que Pedro podia dizer? Ele podia bater no peito e dizer, eu andei sobre as águas com Jesus. Melhor do que eu ouvir dizer, é o viver com Jesus. O Senhor esta manhã, Ele te convida a sair do barco, a sair da tua zona de conforto e dizer, caminha por cima do mar junto comigo. Eu não vou deixar nada te acontecer. Essa tempestade não vai te matar. Esse vento não vai te fazer parar, porque sou eu que estou no controle de todas as coisas. E assim como Jesus acalmou a tempestade, o vento, e fez Pedro andar sobre as águas, o Senhor quer fazer contigo nesta manhã. Deixe o Senhor fazer o extraordinário na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.